De volta com a Alerj Entrevista, hoje falando sobre a instalação da montadora japonesa Nissan no município de Resende. O meu convidado é o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSDB. Deputado, no bloco anterior falamos sobre os dois dos 5 projetos que estão sendo analisados aqui na casa, que viabilizam a instalação dessa montadora. Falamos do IDH, da questão do IDH alto de Resende, mas que é uma corrida para poder atrair uma empresa do porte da Nissan para o município de Resende, enfim, para o estado do Rio de Janeiro. O outro projeto, o terceiro projeto, inclui a Nissan no chamado Rio Invest. O que é isso? O Rio Invest deriva, né, de um projeto maior, né, que é o Fundes. O Fundes é o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi criado em março de 1975, com a fusão, para promover o desenvolvimento econômico e social do Estado. Então, a lei do Fundes já é uma lei que ficou no tempo. Então, ela precisou ser atualizada para o tempo presente. Não é uma lei específica para a Nissan, mas a Nissan precisa do Fundes, porque vai derivar lá no Rio Invest, que é um programa que se alicerça no Fundes. E uma das modificações que teve no Fundes é que ele pode emprestar recursos através do Rio Invest, sim, com juros de 1 a 12% ao ano. Não era assim anteriormente. E por que permite isso? Para que cada caso possa se trabalhar um juro diferenciado. A Nissan... No caso da Nissan, desculpe, já se especificou qual será? Na Nissan, no Rio Invest, se especifica o juro do empréstimo de 1% ao ano. Bastante convidativo para a montadora. Muito, até porque a Nissan trabalha no Japão e nos Estados Unidos, onde hoje está existindo deflação, com um juro zero. Então, com esse juro convidativo, né, fica mais fácil fazer a operação. Então, o Fundes adaptou a lei geral de financiamento das empresas, que pode valer para ampliação da Peugeot Citroën, enfim, para qualquer outro projeto. E flexibiliza, né? E o Rio Invest disponibiliza créditos de 6 bilhões de reais em até 50 anos, né, dividido em 6 subcréditos, né? Primeiro, para ampliação da fábrica, para a implantação da fábrica, que é de 3 bilhões. Depois, um outro subcrédito para, se quiser, ampliá-la no futuro. Depois, para estudar a mudança da sede, a relocação da sede na Nissan para o Rio de Janeiro. Depois tem um outro subcrédito para qualificações e especialização. E tem também um subcrédito para desenvolvimento do projeto do carro elétrico. Então, é um projeto de curto, médio e longo prazo. Então, isso está dentro do conjunto do Rio Invest, que se alicerça no Fundes. E, finalmente, o quinto projeto é o projeto de diferimento do ICMS. Era isso que eu ia falar. Um projeto que prevê o adiamento da cobrança do ICMS para a Nissan por 50 anos. Os 50 anos é o prazo da fábrica, mas diferimento, tem que explicar para o nosso telespectador o que é diferir o ICMS. Diferir é sinônimo de postergar, retardar, adiar. Então, para a montagem da fábrica, ela vai adquirir implementos, né? Equipamentos, materiais, etc. Então, esse ICMS, em vez de ser pago no ato da aquisição, vai ser diferido para quando vender o carro. Porque peças, acessórios, elas se... Tudo aquilo que gira em torno da montagem, do carro. Então, você está diferindo para venda.
Então, o diferimento não é de 50 anos. Ao longo dos 50 anos, você vai diferindo 6 meses, 1 ano, da peça para o automóvel. E assim é uma transferência de onde o imposto incide. Ele vai deixar de incidir na peça e vai passar a incidir no carro. No veículo como um todo. É um retardamento do recolhimento. Na verdade, é uma operação financeira que permite que a empresa tenha um cash flow, quer dizer, um fluxo de caixa um pouco mais dilatado, porque, na verdade, ela está investindo na montagem da fábrica os 3 bilhões, porque aquele financiamento do Reinvest é uma operação meramente contábil, que dura de 30 a 60 dias. Por quê? Desse ICMS diferido, 80% seria diferimento e 20% recolhimento. Então, esse empréstimo, mês a mês, ele se abate mais rapidamente, mas no total, se você botar a fábrica para produzir 200 mil veículos, como é o desejo, e na média o veículo mais barato, 1.0, está na ordem de uns 24 mil, o mais caro, 1.6, na ordem de 40, o veículo chama-se March, né? Já tem no mercado importado. É o que a Nissan pretende lançar. Já tem aí nas concessionárias, né? Isso vai dar aí talvez uns 15 anos desse jogo, desse financiamento. Isso não tem impacto nos cofres públicos em termos de perda de receita. Na verdade, é uma receita flutuante, é uma cobrança flutuante. Não é perda de receita, porque não é isenção, é diferimento. E se diferir, o Estado vai receber, mas vai dilatar o momento do recebimento. E para não ser guerra de fiscal, isso foi dado na forma de empréstimo. Por isso que entrou o Reinvest. Sim. Porque se fosse só o diferimento, sem o caráter de empréstimo, constitucionalmente ficaria sujeito a uma ação de inconstitucionalidade. Não haveria isonomia para outras instalações, seria isso? E ficaria um outro Estado, poderia entrar no Supremo dizendo que aquilo era uma guerra fiscal. Mas sobre o manto do empréstimo não é guerra fiscal, porque aí não é incentivo fiscal, é incentivo econômico. É verdade. Deputado, o projeto original chegou, o senhor fez algumas emendas, sugerindo alterações no texto dos projetos do governo. Cite algumas emendas. Os 5 projetos receberam dezenas de emendas de todos os parlamentares. Algumas das emendas que eu fiz foram acatadas, né? Essa, por exemplo, de ampliar o raio da cadeia produtiva de 50 para 65 quilômetros, que eu tive o auxílio do Albertas, da Inês e do Tutuca, que são deputados do Sul Fluminense. Essa questão do investimento da Nissan, eu aloquei também a questão ambiental, porque era só social e cultural. Eu ampliei para ambiental e coloquei que 50% em Resende e 50% no Sul Fluminense. O texto original do acordo era para o Estado inteiro, mas quem vai sofrer com a questão ambiental não é o Estado inteiro, é o Sul Fluminense especificamente. Então essa é outra emenda que foi acolhida. E a grande novidade nisso tudo é que esses incentivos / empréstimos, né, vão ter que constar também das leis orçamentárias anuais, né, porque para se cumprir mais rigidamente, né, a legislação, a Lei 4.320 de 64, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, houve também uma preocupação com a legalidade, né? E também fiz emendas para explicitar mais claramente, né, o que era um empréstimo, né? Mostrando os 6 subcréditos que tem o veículo elétrico, tem a relocação da fábrica, o valor de cada um. Esclarecendo exatamente, a doação, mostrando claramente quais são os encargos, que é uma doação com encargo. Então, muitas dessas emendas foram acatadas, outras não, mas o plenário vai decidir a forma final. Agora, é um benefício, em termos gerais, a gente já está encerrando o programa de hoje, é um benefício para o Estado do Rio a instalação de uma montadora do posto da Nissan? Sem dúvida nenhuma. Eu, particularmente, só acho que nunca, em tempo algum, nesse país, se deu tanto
benefício econômico e fiscal para uma indústria automobilística, né? Mas há de se convir que o Sul Fluminense é um polo automobilístico, é um polo metalmecânico e tem que abrigar a Nissan. Mas você acha que não faz parte da corrida pela atração de uma montadora? Talvez um outro estado poderia oferecer outros benefícios? Sem dúvida nenhuma. E o Paraná estava disputando incessantemente essa questão. Eu entendo, mas eu tenho lá meu senso crítico. Mas sim, tanto claro. Entendo que eu não estou votando o contrário, estou votando favorável e emendei para melhorar. Tá certo. Queria agradecer a participação do deputado Luiz Paulo Correia da Rocha aqui no Alerj Entrevista de hoje. Agradecer também pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência, TV Alerj, canal do Povo Fluminense.